Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da 2A Consultoria, Soluções na Área de Saúde. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, mas eu vou deixar a minha amiga e minha sócia apresentar ele. Paula, quem que está com a gente aqui hoje? Chamar que é uma pessoa especial demais, doutor Igor Natário, ortopedista, acompanho ele de perto há muitos anos. Eu tenho imenso prazer de estar com você hoje aqui nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser rico. Muito doutor obrigado. Igor, boa tarde. Igor, estou puxando o gancho aqui da minha amiga, da minha sócia. Fica à vontade, você aqui é nosso amigo, você é o nosso cliente. Aqui a gente tem uma regra. A gente nunca apresenta o nosso convidado. Então você pode se apresentar, fica à vontade, o microfone é seu, o palco é seu. Muito obrigado, Paula, pelas palavras, Hugo, pelo trabalho e parceria que estamos desenvolvendo com a 2A. Sou o Igor Natário, ortopedista, cirurgião tanto da traumatologia, que são as fraturas ortopédicas, e cirurgião de joelho e de prótese, principalmente as próteses de joelho e quadril, e a artroscopia de joelho, que envolve reconstrução ligamentar e lesões meniscais. Conheço a Paula de longa data e desde que eu comecei lá, muito novo, acompanhando as cirurgias, provavelmente tenho já uns 13 anos, 14 anos lá no hospital. Olha a idade, hein? Cuidado, hein? Agora já cabelo começando a ficar branco, 35 anos meu não já. Fica. E é isso, estamos sempre se desenvolvendo, aprendendo e crescendo junto. Ô Igor, eu não tenho como deixar passar nisso. A gente estava numa reunião de trabalho e aí você me contou a história. Por que você escolheu a ortopedia? Eu fiquei emocionado e gostaria que você compartilhasse isso com a gente. Eu acho que o caminho foi se desenhando, Quando eu era muito novo, fui morar com minha avó. Minha avó estava ficando cada vez mais doente, fui morar com minha avó. Ela tinha diabetes, tinha uma cardiopatia e tinha até um câncer no cérebro. Eu fui vendo minha avó, infelizmente, cada vez definhando mais, só que a única coisa que ela reclamava comigo era de dor no joelho. Sinto dor no joelho. Ela tinha todos os problemas, mas o que incomodava ela era a articulação. E ao pouco ela foi começando a não sair de casa mais, começou a não participar mais das festas da família, e com isso foi caindo o cognitivo dela. E eu sempre quis ajudar, e você fica incapaz de ajudar. E isso foi me desenhando, pensando em virar médico, não era pensando em ser ortopedista, cuidar do joelho dela. E conforme eu fui fazendo esporte, uma criança saudável só se machuca, Você não tem nenhuma doença. Eu ia me machucando e os ortopedistas me curavam para eu voltar ao esporte. E por aí fui, fiz vários esportes. Quando mais novo joguei futebol, velejei, jogava handball e tive múltiplas lesões, felizmente todas curadas. E foi aí que eu fui me encantando pela ortopedia. E chegando na faculdade, fui tendo acesso a alguns grandes ortopedistas na UF, que me direcionaram para o caminho que hoje estou, Muito interessante. Hoje ele está num caminho de referência, Referência, porque a gente começou a trabalhar junto, ele era um jovem médico perdido, acadêmico ainda, e eu dizia para ele assim, vem cá, o que você precisa? Vem cá que eu vou te ajudar. E aí eu fui vendo essa linda trajetória dele se tornar hoje uma referência, e médico do joelho principalmente, porque o ortopedista ele acaba vendo a ortopedia como um todo, mas hoje o pessoal vai se especializando, Então tem um na mão, joelho, pé, mas o ortopedista é ortopedista. Então se alguém chegar lá com dor de cotovelo, apesar de não ser um psicólogo, vai lá olhar o cotovelo, mas tem a especialização que é o joelho. Então assim, hoje eu olho para você, olho para esses, talvez, 12 anos atrás e falo, uau, gente, que orgulho, que prazer você estar aqui com a 2A Consultoria, que naquela época eu nem sonhava que ela iria nascer um dia, que o podcast ia existir para a gente poder levar para as pessoas um pouquinho do que é o médico, Eu estava falando daqui a pouco como que a admiração que eu tenho pelo médico, e por trás do médico tem uma pessoa, que sente, que tem emoções, que tem problema. E aí hoje a gente traz você, eu não sabia dessa história da sua avó, bacana. Ele me contou, eu falei, não, eu tenho que levar isso para o podcast, porque
realmente faz parte da sua história, né? Faz parte do seu desenvolvimento. Eu achei muito bonita a história. Tem que contar. Porque as doenças articulares, elas limitam muito a vida do paciente, né? Por exemplo, o paciente com diabetes, ele não sente dor. Ele pode morrer do diabetes. Ele pode morrer de uma pressão elevada. Mas o que dói é o que mais incomoda o paciente. E uma coisa que me encantou muito na ortopedia foi a resolutividade. Você poder melhorar o paciente e dar alta para ele seguir a vida. No início, eu cheguei a participar de liga de cardiologia, tive excelente professor de cardiologia, só que eu me incomodava um pouco de estar sempre tratando o paciente e eu não via um fim naquilo, né? A parte da ortopedia, você resolver o paciente seguir sem precisar voltar mais em você, ele está bem, está curado, alta, vai agora curtir sua vida. Excelente. Isso é muito bom para mim na parte ortopédica, né? Porque o paciente clínico, muitas vezes, você fica acompanhando o resto da vida, né? Você não entrega ele de volta para a sociedade, ok, vai jogar seu futebol, né? Ô Igor, como a gente trabalha junto, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco, de ver um pouco do seu histórico acadêmico e desenvolvimento como médico. Eu vi que você fez alguns cursos nos Estados Unidos, na Flórida. O que você foi buscar lá e como é que foi essa experiência para você? Na verdade, começou pela UF ali, né? Formei na UF. Assim que me formei, eu continuei pela UF, eu, na verdade, nasci em Niterói. É difícil a gente atravessar a ponte, né? Aí fiquei pela UF também na residência, só que começa você buscar novos conhecimentos. Não tinha uma especialização de joelho aqui em Niterói, fui para o INTO, fazer o meu R4 lá no INTO. Passei lá um excelente 1 ano e meio e começou a surgir a necessidade de continuar em eterno aprendizado, que acaba a formação básica, que são as residências, onde o MEC dá apoio, e se você não buscar por fora, você vai ficar atrasado, você vai ficar desatualizado. E aí tento anualmente fazer um curso fora, buscando as novas tecnologias. Hoje a gente está aqui num ambiente super tecnológico, estamos fazendo um podcast, buscando sempre melhorar, né, e levar o melhor para o seu paciente. Se você se atualiza, você vai tratar melhor seus pacientes. Então, fui lá, a primeira vez fui para Naples, na Flórida, fiz um curso de cirurgia do joelho, depois fui para Boston fazer um curso de fraturas dos membros inferiores, né? A última agora eu tive em Orlando, tem um mês, para aprender a tratar melhor a ferida. E assim, não é só a gente pensar na cirurgia. Você tem que tratar desde o preparo preventivo para não infectar, fazer a melhor técnica e dar a melhor assistência. E tem que ser claro com o paciente. Não basta só ser bom tecnicamente. Tem que fazer que o paciente entenda o que é o tratamento dele e o que ele tem que fazer para ele cooperar nesse tratamento. Tá? E eu busco anualmente estar lá. Volto agora em agosto para Naples, novamente fazer outro curso de cirurgia do joelho e sempre está se atualizando. Parabéns. Você vê que sempre tem atualização, né? Sempre. O médico está sempre estudando, o bom médico está sempre estudando, sempre procurando essas atualizações, né? Isso é muito fantástico. Eu estava falando disso agora há pouco, né? O paciente faz parte do processo, né? Ele precisa entender qual é a relação que o médico tem com o paciente para que o paciente entenda. Porque se você só operar aí, olha, tchau, toma aí uma prescrição e não cuidar dele, ele pode muitas vezes colocar a cirurgia em prejuízo e ter um resultado ruim, não por você, porque ele não foi bem orientado, ele não entendeu. Então, o cuidado com o paciente, além da cirurgia, né, o pré-cirurgia, o pós, é tão importante, né, esse contexto dele dentro da família. E conectado a isso, né, você vê, como é que o paciente vai saber tantas especializações que o doutor Igor faz, que ele vai para fora, que ele já é um especialista em joelho, né? Ele fez residência em ortopedia, fez não sei quantos cursos para melhorar a performance, para entender o melhor caminho. Como que o paciente vai saber disso se você não contar? Né? E aí quando você chama a gente e fala assim, eu preciso estar nesse lugar online onde os pacientes estão, mas não é, a gente estava falando agora há pouco assim, aí ele perguntou, o que você acha do doutor blogueiro? Eu não gosto do doutor blogueiro. Eu gosto de poder levar informação
digital para o paciente, porque o paciente é muito digital hoje. Então, quando o paciente entra lá e vê, uau, doutor Igor, além de residência, ele fez especialização na Flórida, em Boston, sei lá onde. Então, esse cara é super atualizado, ele está correndo atrás, ele tem boas avaliações, né? Esse médico que eu quero. Sim, baseado até nisso, cortando aqui, uma coisa que fez a gente virar parceiro, já era amigos antes, né? Tive várias propostas de começar esse mundo digital, mas eu acho que eu enxergava muito buscando o doutor blogueiro, e isso me incomoda. Eu não me sentia à vontade de fazer outras parcerias até então. Vocês é a primeira parceria que eu entrei no mundo digital. E uma coisa que chamou muita atenção é uma coisa que o Hugo sempre fala, autoridade digital. Isso. A gente vai construir uma autoridade digital mostrando quem é o Igor e quem se interessar pelo trabalho do Igor, que sinta vontade em marcar a consulta com ele e acompanhar com ele. Eu não quero ficar ali fazendo estilo Dr. Bumbum de blog, não acho que é o meu perfil. Eu acho que as pessoas têm que conhecer o médico, saber quem ele é, e se eles se sentirem à vontade em tratar com esse médico, que eles procurem ele. E eu acho que, através de vocês, está aumentando muito minha abrangência, né? E a ponto de ter pacientes procurando até de fora aqui, fora do Brasil, inclusive. Tem paciente que vem de fora hoje. É brasileiro que mora lá fora e não consegue uma boa assistência, né? É muito comum. Tem paciente da Noruega que, quando vem no Brasil visitar a família, bate lá no consultório. Tem outro paciente que é da Holanda, né? E é bem comum brasileiros que moram fora vir tratar no Brasil quando estão visitando a família. E agradecer vocês aí por aumentar esse leque, né? É um prazer, assim, quando a gente tem um cliente que é um médico diferenciado, e eu quero colocar 2 pontos aqui para você que eu vejo muito em você. Você estava falando de estudo. O americano, ele tem um termo que ele usa de long life learning, que é você estar a vida inteira aprendendo. O médico, na nossa visão aqui, é um profissional que vive do poder cognitivo dele. Ele vai lá, faz a faculdade dele, depois ele faz a residência, ele vai adquirir conhecimento prático, mas ele está sempre atualizando, sempre estudando para que ele seja um médico cada vez melhor, a melhor versão de si. Você é isso. E quero trazer aqui para a mesa, já que a gente está falando, a Paula está falando, poxa, como é que a gente fala para o paciente quem é o médico referência, quem é o médico atualizado, quem é o médico que quer realmente o melhor para aquele paciente? Fazendo o seu projeto, eu fui ver, dentro de uma plataforma que você tinha, as avaliações dos seus pacientes. A voz do povo é a voz de Deus. Então, quando o seu paciente fala bem de você, reconhece o seu acolhimento, o seu profissionalismo, a sua qualidade, e isso se tem um volume de pessoas falando isso, na minha visão, isso é mais do que verdade. E quando a gente consegue mostrar isso para aquelas outras pessoas que querem ser pacientes, que precisam de uma cura, que precisam de um tratamento, que precisam de uma cirurgia, isso fica muito nítido na cabeça do paciente quando ele precisa tomar a decisão, sendo ele do Brasil ou de fora do Brasil, mas ele vai ver isso no mundo digital. Não é? Ele não tem uma referência ali em qual médico que ele vai. Quando ele junta todos esses argumentos com a imagem, com a qualidade, ele tem a tomada de decisão de agendar uma consulta com você ou com outro colega seu que tem a mesma qualidade de outra especialidade, enfim. É assim que o paciente hoje toma a decisão. O que você acha disso? Eu acho que quando você lê aqueles relatos sinceros, né, você vai criando essa autoridade digital. O paciente tem inúmeros médicos a escolher, né? Alguns pesquisam na internet, outros pesquisam de boca a boca, e como sempre foi feito, né, na antiguidade, aquela propaganda via boca a boca, olha, ele tratou minha mãe, ele tratou meu filho, ó, fui tratado pelo Dr. Igor, tive um bom resultado. Esse é um relato muito bom. Quando você conhece a pessoa já foi tratada e teve um bom resultado. Só que ele tem pouca abrangência. Então, através desses relatos que o paciente vai lá e expõe na internet, isso ganha uma amplitude muito maior e vai criando essa autoridade digital. Que eu achei que realmente eu estava no caminho, foi quando já tinha acabado minhas especializações, começaram a vir ex-professores meus se consultarem comigo. Ah, que legal! Aí, quando um ex-professor me convidou para trabalhar com ele no consultório, sou eternamente grato, né, o professor Márcio Malta, e isso foi deixando você cada vez mais, olha, eu acho que eu estou no caminho certo. Quando você é convidado para participar do congresso,
ir lá falar lá na frente, expor, olha, legal, acho que eu tenho que continuar por aí, estamos indo bem. Então, isso tudo vai criando uma confiança, né, no nosso trabalho, e que os pacientes, eu acho, acabam também sendo tocados pela confiança. Se o médico tem confiança naquilo que fala e fala com propriedade, isso já ajuda no poder de decisão. Porque eu lido muito com paciente que vai acabar em cirurgia, né? Você confiar no médico que vai te operar, você tem que confiar nele. E se você não confiar, infelizmente é bom procurar outro médico. Porque para ser operado, você tem que confiar na pessoa, né? Você tem que fazer essa conexão, né, com o paciente. O paciente tem que se sentir seguro, né? Você tem que se portar, que é o que eu estou falando do todo, né? Você olha o paciente como um todo, se conecta com ele, que a técnica você tem. É seu profissional. Mas não é todo médico que consegue se conectar com o paciente. Às vezes o médico trata o paciente tão, tem que operar o joelho. Vou pedir lá pro convênio e tal. Quando estiver pronto, minha secretária faz contato, um abraço. Aí o paciente sai de lá. Gente, é assim. Mas eu sei a sua forma de atender, né? O quão verdadeiro é a sua preocupação que o paciente saia dali entendido, esclarecido dentro do possível, porque normalmente o paciente chega em casa e fala, me deu uma dúvida. Ele falou um negócio porque fica nervoso, porque eu tenho que operar. Então, essa forma sua, acolhedora e mostrando a sua capacidade técnica, é a fórmula para você conquistar o paciente. E aí, depois disso tudo, você entrega um bom resultado para ele. Um dia lá no seu consultório, você falou uma coisa que olha que eu estou 30 anos nessa área, né? Depois eu falei, a gente tinha pensado nisso. Que eu falei, poxa, Igor, não sei se você vai lembrar. Você ainda bota de gesso, né? Pensando no Robocop aí com velcro, né? Aí você falou, sim, porque no pós-operatório eu preciso garantir o resultado da cirurgia. E se eu botar a bota de velcro, o paciente tira, não obedece, aí o resultado é ruim. Então você pode às vezes até ter que reoperar, ou ele vai dizer assim, nossa, eu operei com o doutor Igor e não deu certo. Mas assim, a sua preocupação, você volta até um método que é um pouquinho mais antigo, que é a bota de gesso, para que esse paciente, ele de fato, ele alcance o resultado que ele precisa. Então, Disney que fala muito isso, né? Attention to details, né? Atenção a esses detalhes que você fala assim, com isso eu dou uma garantia maior. Estou dando um exemplo, você pode ter vários, né? Assim, eu trabalho com residente já há muito tempo, né? Trabalho com residente desde 2016, inicialmente virei professor na UF, assim que acabei minha formação. Aí hoje estou na Unirio, desde 2018. Então, eu explico para eles que o importante é fazer o nosso melhor. Você tem que fazer o melhor para o paciente ter o melhor tratamento. Não é fazer o bom inimigo do ótimo. Você tem que fazer o seu melhor. Então, infelizmente, às vezes, você tem que botar uma imobilização para garantir esse resultado. Que algumas fraturas, você consertou a parte óssea, mas a parte ligamentar, ela vai cicatrizar ali por segunda intenção. E se ele movimentar, esse ligamento vai afrouxar, o paciente conserta o osso e com o tempo vai ficar com um tornozelo, por exemplo, instável, um joelho instável, e às vezes temos que fazer uma imobilização mais rígida, tá? Mas eu acho que o importante é fazer o melhor para o paciente e ter uma empatia para o paciente. Não adianta você ser altamente qualificado se o paciente não confia em você e não se sente à vontade de você e não se sente acolhido. Esse paciente não vai seguir as suas orientações. Tá? Esse é o problema. Ô Igor, a gente sabe que você é um ortopedista completo, mas você acabou de tocar num ponto que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Reconstrução ligamentar. Explica pra gente o que é isso, qual é o paciente que te procura para resolver esse problema de reconstrução ligamentar. Então, reconstrução ligamentar, o paciente não teve uma lesão óssea, mas ele tem uma instabilidade articular. Muito comum a gente conversar de lesão ligamentar do joelho. Por exemplo, temos vários. O Neymar teve uma lesão do cruzado anterior recentemente e toda hora nós vemos umas lesões associadas, né? A lesão ligamentar, ela vem de uma torção e com isso você acaba arrebentando o ligamento e gerando uma instabilidade. São todos os pacientes que têm lesão ligamentar que precisam operar? Não são todos. São os pacientes que demandam daquela função aonde teve a lesão ligamentar.
E esse paciente, se ele não faz essa reconstrução, ele fica com o joelho instável, isso vai gerando aos poucos um processo degenerativo articular, que ele vai ter uma lesão associada do menisco e com isso vai evoluindo para uma artrose e uma incapacidade de realizar os movimentos que ele realizava antes, vai dando uma incapacidade de ele fazer o esporte que ele praticava antes. E hoje a cirurgia ligamentar do joelho é uma coisa muito frequente, mas tem cirurgia ligamentar do tornozelo, tem cirurgia ligamentar do ombro, que também são bem comuns, que é necessário você ter uma articulação congruente, ou seja, que ela esteja encaixada para fazer tudo. Se você estiver descendo uma escada e o seu joelho falsear, você pode acabar caindo, quebrando outras partes. Eu tenho um paciente que decidiu não operar, porque ele falava que não fazia nenhum esporte, mas ele foi dançar no próprio casamento e o joelho saiu do lugar. Ai. A ponto de ter que operar de emergência e perdeu a lua de mel, imagina. Para Fernando de Noronha. Pagou um preço alto, né? Entendeu? Assim, ele estava bem até então, só que o joelho era instável. Eu tenho até uma curiosidade, assim, né? Falando de joelho. Eu vejo muita gente que decide fazer ou esporte, ou correr, ou ir para academia. A decidir. Hoje eu decidi. Né? Que tipo de cuidado a gente tem que ter? Porque eu fico pensando, eu falei, gente, o tempo todo a gente força o joelho o tempo inteiro. Então, que orientação eu tenho para chegar sozinha numa academia? Porque tem muitas academias aí agora self-service, né? Você entra e faz lá o que você quiser, não tem nem professor para te orientar. Né? Que tipo de cuidado a gente precisa ter antes? Vou pensar em começar a correr. Vamos pensar em correr. Eu acho que o grande problema, eu vejo hoje, são as pessoas que vão para um esporte competitivo sem estar pronto fisicamente. Você iniciar a corrida não é um dos piores a começar. O problema é a pessoa que nunca fez nenhum esporte competitivo e agora quer jogar futebol porque estamos no churrasco aqui com a família. Ele vai competir contra outras pessoas, vai ter o contato e a chance de lesão é maior. O paciente que nunca fez nada entra no crossfit, mas ele não tem aptidão física ainda para fazer o crossfit. A pessoa que não está acostumada a correr, ela já programa de correr uma maratona, quer correr 10 quilômetros. Então, antes o paciente ele deve iniciar um exercício regular, pelo menos 3 vezes na semana, com aumento gradativo de carga e de potência. Né? O problema é que um exercício único, corrida não é um exercício completo. Você deveria associar com a musculação nos períodos intervalados. Assim como vários outros exercícios não são completos. Felizmente, a musculação, você consegue atuar em todos os músculos. Então, na minha opinião, hoje, todos deveriam malhar. Desde o paciente ali na adolescência até o idoso. A minha mãe malha. A minha mãe faz musculação. Porque a musculação faz com que você trabalhe todo o grupamento muscular, você vai ter maior equilíbrio, vai ter menos osteoporose e vai ter uma qualidade de vida maior. Tá? Fazer a poupança, a tal da poupança muscular que a gente tem que fazer, né, para a idade. Corrida é muito bom, principalmente o pessoal que quer perder peso, é muito bom. Só que uma pessoa que é sedentária não pode começar na corrida. Na corrida, dependendo do seu passo, quanto maior é a sua passada, quanto mais velocidade você imprime, você pode chegar a pressão no seu joelho 11 vezes o seu peso. Então, você não deve começar pela corrida. Para descer uma escada é 8 vezes o nosso peso na patela. Então, tem pessoas que não estão prontas nem para descer uma escada e querem correr. Ela vai bater lá no consultório com edema ósseo, com fratura por estresse. Seria interessante consultar um ortopedista antes de começar um esporte competitivo. Competitivo com certeza. Com certeza. Tá? E buscar bons profissionais. Né? Você buscar um bom instrutor na academia, que vai fazer um arco de movimento mais curto na fase inicial. Você não vai começar agachando, botando a bunda no calcanhar no primeiro dia. Você vai parar com 90 graus do joelho. Aí no dia seguinte nem anda, né? Aí o paciente desiste do esporte porque foi mal orientado. Hoje as pessoas criticam muito o crossfit, por exemplo, que está na moda. Na verdade, não é o crossfit o problema. O problema é que você vai para um esporte competitivo sem estar preparado e sem fazer outras coisas acessórias para se preparar para uma competição. O jogador de futebol não só joga futebol. Ele treina várias outras coisas para complementar o futebol. Entendeu? Você tem que trabalhar o seu corpo, trabalhar também a mente, porque, por exemplo, um retorno ao esporte após a lesão não é uma coisa fácil.
Fica com medo, né? Fica com medo. Então, não é só trabalhar a parte física, né? Tem toda a parte física, mas também tem o psicológico do paciente que vai fazer aquele mesmo movimento que já gerou uma lesão anteriormente. Ô, Igor, eu tenho um amigo, você falou uma coisa aqui importantíssima. Eu tenho um amigo que estava me chamando ontem para ir para o CrossFit. Eu faço academia 2, 3 vezes por semana. Ele, vamos no CrossFit, vamos no CrossFit. Eu falei, rapaz, você tá louco. Eu já fiz CrossFit um tempo atrás, achei assim, muito agressivo. Rapaz, eu não vou para esse negócio assim não, eu preciso me preparar para ir para lá, porque ele já tá fazendo há um tempo, ele já tá treinando, fez musculação, fez alguma coisa antes, eu não. Então a chance de eu chegar lá no primeiro dia e querer também ser competitivo e me lesionar é muito grande. Eu acho que tem que ir bem resiliente, que aquela pessoa às vezes aparentemente não está o mesmo físico seu, às vezes está até pior. Digamos que você tem um amigo que está aqui fora do peso, está com sobrepeso, só que ele faz aquela prática esportiva há muito tempo. Se você chegar lá, que você que malha, tentar imitar os gestos dele e tá junto com ele, não, sou melhor fisicamente, o que ele consegue, eu consigo. Não, você não está acostumado a fazer esse tipo de exercício. Então você tem que começar todos os exercícios de uma forma mais lenta, aprendendo mais o movimento do que botando carga. Por isso que é o problema do CrossFit, porque algumas pessoas não entendem aquilo como um meio de saúde. Começa a virar na mente deles uma competição de tempo, uma competição do colega, e isso é o problema de um esporte em grupo, onde nem todos estão no mesmo nível. Interessantíssimo. Perigoso. Igor, aqui a gente vai precisar dar um breakzinho, rapidinho, mas a gente vai continuar nesse assunto aqui de joelho de paciente, de parte esportiva dos pacientes e como que isso evolui de repente para ser um paciente seu dentro da ortopedia. Vamos dar o break de 1 minutinho e a gente já volta. O ideal é não virar paciente, né? O ideal é não virar paciente. A gente prevenir uma lesão. Ótimo. Se o paciente consegue ter uma boa prevenção, não vai chegar a ser meu paciente. Né? Ainda bem que é o ideal. Ainda bem que a gente está com um médico aqui que é especializado em medicina esportiva e traumatologia para trazer esse conhecimento para gente. Vamos dar um break rapidinho. Isso aí.